Começando falando sobre um assunto que gerou muita repercussão dentro do Brasil, mas também fora do país. O julgamento e a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. O caso foi comentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, logo após a decisão do Supremo Tribunal Federal na última quinta-feira, e a gente vai conferir isso. Eu assisti o julgamento e conheço ele muito bem. Um líder estrangeiro que foi bom. Eu achava que ele era um bom presidente para o Brasil e é muito surpreendente que isso possa acontecer. É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram. Mas eu só posso dizer isso. Eu conheci ele como presidente do Brasil. Ele era um bom homem e eu não esperava isso. Pois é, Donald Trump disse ter ficado surpreso com o resultado do julgamento, que já era aguardado por muitos. Mas quem também se manifestou foi o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. Pelo X, o antigo Twitter, o diplomata falou que as perseguições políticas pelo sancionado por violação de direitos humanos Alexandre de Moraes continuam, com ele e outros na Suprema Corte do Brasil, tendo injustamente condenado à prisão o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele também disse que os Estados Unidos vão responder à altura dessa caça às bruxas, um tema que tem sido muito debatido pela Casa Branca, tem sido muito falado aqui no Brasil também, porque há 2 meses a Casa Branca decidiu aumentar as tarifas contra o Brasil por conta justamente disso, do que eles alegam ser uma perseguição judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, um tema que é muito caro, toca pessoalmente no presidente norte-americano Donald Trump, como ele próprio mencionou, passou por algo parecido lá nos Estados Unidos. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe a professora de Relações Internacionais da SPM, Natália Fingerman, gentilmente nos atendendo nessa tarde de sábado. Professora, seja muito bem-vinda ao JP Internacional. Prazer estar aqui, Fabrício. Muito bom estar de volta com vocês. Um prazer contar com você aqui no nosso programa. Professora, os Estados Unidos iniciaram esse tarifaço em abril e já logo colocaram 10% de tarifas aqui contra o país, embora o Brasil tenha déficit comercial com os americanos. Depois essas tarifas subiram para 50% por conta disso, que o presidente Donald Trump alega ser uma perseguição judicial contra Jair Bolsonaro, arbitrariedades do STF, e esse tarifaço, essa taxação contra o Brasil ainda teve uma série de produtos que acabaram ficando isentos das tarifas, o que deu um certo alívio, deu um certo respiro aqui para o nosso mercado, para os nossos produtores. O que a gente pode esperar a partir de agora em relação a novas sanções contra o Brasil, se essa ameaça de Marco Rubio se confirmar? A expectativa é de que isso aconteça já na próxima semana, que tem alguma novidade nesse sentido. Mas o que a gente pode estar diante nesses próximos dias? Olha, Fabrício, me parece que a questão tarifária é uma questão muito difícil de se ter consenso dentro dos Estados Unidos. Inclusive, essa semana, apesar do julgamento, contra Jair Bolsonaro, o governo norte-americano emitiu um decreto no qual retirou todas as tarifas, até mesmo aquela básica de 10% da celulose e do níquel de ferro provindos do Brasil. Então, dá para ter uma ideia de que a questão tarifária, apesar de ser uma estratégia de Donald Trump, ele percebe que está tendo um impacto direto no consumidor norte-americano e para a economia dos Estados Unidos. Hoje mesmo, um cafezinho em Nova York que custava $2,50, um café coado na rua, passou a custar mais ou menos $3,50, quase $4, o mesmo café coado. Então, isso acaba gerando impopularidade para o governo manter essa situação e esse aumento de preço no consumidor final. E o que eu acho que a gente deve ver são sanções muito mais diretas aos próprios membros do STF, os outros membros, além do Alexandre de Moraes. Então, podemos esperar aí a extensão da Lei Magnitsky para os demais membros do Supremo Tribunal Federal. Também podemos ver o cancelamento de vistos de diplomatas brasileiros e
se a situação ficar muito drástica, talvez a retirada da embaixada ou a colocação de que a embaixada brasileira não é bem vista em território norte-americano. Acredito que algo nesse gênero seria um ponto mais radical que a gente poderia ver. Mas nesse primeiro momento, eu acho que, né, não seria tão radical. Eu acho que o primeiro momento é isso, focar no STF, e parece que o Flávio Dino é quem eles esperam aí atingir em primeiro lugar. A gente viu, professora, há pouco mais de 2 semanas, o Tribunal de Apelações de Washington ter declarado ilegais as tarifas decretadas por Donald Trump lá em abril. Aí é uma questão judicial interna dos Estados Unidos, não tem relação nenhuma com o Brasil. Porém, o governo, a Casa Branca, levou esse caso à Suprema Corte. A Suprema Corte vai analisar esse caso e aí vai definir a legalidade ou não das tarifas. Mas isso não tem data ainda para acontecer. Isso pode, digamos assim, fazer com que os Estados Unidos recorram a outros meios para punir o Brasil? Talvez seja essa a grande questão envolvendo as tarifas no momento? Acredito que não é somente pela questão interna, né, assim, do jurídico, porque a Suprema Corte tem favorecido as iniciativas de Donald Trump. Apesar de muitas vezes as expectativas serem contrárias por questões jurídicas e legais, o que a gente tem visto é uma Suprema Corte muito alinhada com o governo atual. Então, é bem provável que isso vá para a Suprema Corte, e é possível que a Suprema Corte reveja o caso, né, que foi decidido na primeira instância, e chegue à conclusão que o governo tem todo o direito, tem todo o poder de impor tarifas a quem ele quiser. Mas é que eu acho que o que ele gostaria mais é de gerar não somente uma sanção econômica, mas um imbróglio emblemático. Do meu ponto de vista, é tentar colocar a diplomacia brasileira como uma pária do mundo. Então, primeiro, né, tratar o nosso Supremo como um Supremo autoritário, que deve ser punido esses indivíduos porque eles realizaram uma caça às bruxas, utilizando as suas palavras e os seus termos, e também a nossa diplomacia ficar isolada. Então, impedir talvez a entrada de diplomatas brasileiros para participar das reuniões que acontecem em Nova York, dentro das Nações Unidas. Então, enfraquecendo esses laços diplomáticos e diminuindo esse ataque em termos econômicos, em termos tarifários, porque isso a gente tem visto ele voltar atrás, né? Essa semana mesmo, os Estados Unidos volta atrás nas tarifas de celulose, né? Que eram tarifas importantes, é um mercado importante a exportação de celulose brasileira para os Estados Unidos, tinha sido muito afetado, e agora com a retirada das tarifas a gente vai ver a retomada das vendas para o governo norte-americano. Governo não, né? Para o Estado norte-americano. Professora, eu estou com uma série de perguntas aqui na minha colinha para te fazer, mas você menciona a questão do isolamento diplomático, e aí me traz uma pergunta que estava mais para o final, mas vamos adiantar ela aqui nesse momento. É o seguinte, a gente tem visto essa movimentação do governo dos Estados Unidos em relação ao STF, mas esse é um discurso que ele não ecoa em outros países. A gente não vê o Canadá, que é um grande parceiro dos Estados Unidos, falando algo parecido. A gente não vê nenhum país europeu se manifestando no mesmo sentido. A China, a Rússia, a Índia, nenhum desses países, além dos Estados Unidos, tem adotado esse tom contra as instituições brasileiras. Isso fala mais sobre um isolamento dos Estados Unidos hoje no cenário internacional, no cenário diplomático, ou é porque esse caso do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro não tem tanta relevância assim para o mundo, para a comunidade internacional? Acredito que tem relevância para parte da comunidade internacional. Não podemos, considerar, né, que o governo Jair Bolsonaro foi um governo que não tinha apoio de outros países, né? Nós tínhamos aí algumas lideranças de extrema-direita que estavam aliadas a ele. Um caso, por exemplo, é a Hungria. No entanto, os países, vamos dizer, que não estão hoje tendo, né, ou até mesmo que estão, né, falando um pouquinho da Itália, que tem um governo mais de extrema-direita, que estão, assim, tendo um presidente, um chefe de Estado
no mandato agora atual, eles entendem que essa posição do Donald Trump é uma posição muito frágil, é um argumento que não faz muito sentido você querer que um país, né, que a Suprema Corte de um país modifique um julgamento por meio de sanções econômicas. Então, não existe nenhum país valida isso, porque nenhum país quer vir a sofrer uma situação como essa, né? Uma situação na qual você está questionando as instituições soberanas daquele país. Então, os outros países, eles têm ciência do risco de apoiar um discurso como esse, porque uma vez que eles apoiam, eles também podem sofrer um discurso como esse. E nós sabemos que se tem alguém que tem demonstrado muita instabilidade nos seus discursos, é o presidente Donald Trump. Então, por exemplo, se o Canadá ou parte dos países europeus optam em apoiá-lo nesse discurso, como é que eles vão saber se amanhã, não é mesmo, Donald Trump não vai querer interferir em alguma instância interna de seus países? Então, eu acho que tem um pouco essa questão que faz com que os países fiquem reticentes. E tem, logicamente, um outro fator. Donald Trump conseguiu se distanciar muito de alguns aliados chaves, né? O Canadá era um aliado muito importante dos Estados Unidos, logicamente ainda é, mas com todas as tarifas econômicas que foram impostas pelos Estados Unidos ao Canadá, as relações entre Estados Unidos e Canadá hoje não são as mesmas relações do ano passado. O mesmo acontece com a União Europeia. Apesar de terem chegado a um consenso, a um acordo, que foi um acordo considerado fracassado para a própria União Europeia, em termos da questão tarifária, sabemos que os Estados Unidos deu para trás quando a gente pensa na questão da guerra da Ucrânia, né, retirando recursos da OTAN. Então, as relações entre Estados Unidos e União Europeia também não são mais relações que estão nos mesmos termos que já estiveram há um ano atrás, Fabrício. Então, isso é uma situação delicada. Realmente, os Estados Unidos está numa situação delicada e tem utilizado muito da força, né, da coerção, para tentar angariar alianças quando ele necessita. Uma outra pergunta, professora, eu queria voltar um pouquinho no tempo para a gente trazer até um pouquinho da Venezuela nessa história. Há pouco mais de uma semana, o presidente Nicolás Maduro deu uma coletiva de imprensa lá em Caracas e ele, em relação ao posicionamento dos navios norte-americanos ali próximo à costa da Venezuela. E ele afirmou que o secretário de Estado, Marco Rubio, está querendo sujar as mãos do presidente Donald Trump de sangue. Fez um alerta para Donald Trump, disse que Marco Rubio quer promover um banho de sangue. Pelo que a gente ouviu da fala do presidente Donald Trump em relação a Bolsonaro, disse ele era um bom homem, estou surpreso, mas ele era um bom homem, e ele não entra muito na questão, não entra muito de cabeça nessa questão. Quem tem se posicionado de maneira mais firme é Marco Rubio. Dá para a gente dizer que é, de fato, o secretário de Estado que tem buscado fazer a cabeça do presidente em relação à política externa dos Estados Unidos aqui na América Latina? Essa é uma região muito cara para Marco Rubio, né? Ele tem um conhecimento da região, ele é filho de latinos, ou seja, dá para a gente imaginar que seja, de fato, uma reação mais por parte da diplomacia americana do que propriamente de Donald Trump? É interessante o que você coloca, porque a gente tem que lembrar que Jair Bolsonaro e Donald Trump foram presidentes no mesmo momento, né? Então, no primeiro mandato de Donald Trump, quando ele era presidente, Jair Bolsonaro também foi presidente por um período. E eles chegaram a se encontrar. E nesses encontros entre os dois, não foram encontros de grandes relacionamentos, de grande afetividade. Eles não chegaram a desenvolver uma relação, né? Então, eles tiveram encontros pontuais e, eu diria que, extremamente secos. Então, não é de surpreender que Donald Trump não tenha muito a dizer sobre o julgamento de Jair Bolsonaro, porque a sua relação com Jair Bolsonaro, apesar, né, dele colocar todos os termos contra a Suprema Corte brasileira, nunca foi uma relação próxima. A questão da Suprema Corte brasileira para o Donald Trump, o que mais incomodava era o fato de que
o processo correr aqui poderia dar legitimidade para um processo semelhante acontecer com ele nos Estados Unidos, o que ele bem colocou em sua fala agora, né? Foi isso que tentaram fazer comigo aqui, mas eu me livrei, aqui eles não conseguiram. Então, essa é uma questão que sensibiliza ele muito mais do que a pessoa de Jair Bolsonaro. Agora, Rubio, não, ele já tem mais relações realmente com a América Latina, ele que faz mais a interlocução com a família Bolsonaro, com Flávio Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e ele tem, como fala espanhol, é um dos, assim, acho que um dos únicos secretários de Estado dos Estados Unidos que fala espanhol, conhece a região muito bem, e tem, pelo fato de todo esse conhecimento, mais liberdade para tomar as diretrizes nessa região. E acaba, sim, influenciando Donald Trump em suas decisões. A situação que a gente vê hoje, né, na Venezuela, com as embarcações norte-americanas, é uma situação que coloca em risco, eu diria, não só a Venezuela, mas toda a América do Sul, porque nós nunca tivemos uma situação tão frágil, né, nos nossos mares, e qualquer conflito que venha acontecer ou possa acontecer na Venezuela vai ter um impacto enorme para todos os países ali da região da Amazônia, incluindo o Brasil. E o quanto dessa pressão dos Estados Unidos aqui contra o Brasil é um reflexo da aproximação em relação aos BRICS? Boa pergunta. Essa pergunta, eu não tenho certeza se isso é um reflexo da aproximação com os BRICS. Eu acredito que ele tem dado muito enfoque para a questão dos BRICS, mas acho que muito mais do que os BRICS, eu diria que é a China, né? As relações Brasil e China são muito mais fortalecidas do que já foram. Hoje a China, inclusive, ela representa quase 30% das nossas exportações. Então, se nós tivéssemos tarifas serem impostas pela China, o impacto seria muito maior do que as tarifas que foram impostas pelos Estados Unidos, porque as nossas vendas para o mercado chinês são de muita importância. E, inclusive, com o tarifário dos Estados Unidos, o que aconteceu é que a gente ampliou ainda mais as vendas para a China. Somente para ter uma ideia, entre o mês de agosto e julho desse ano, a China aumentou em 30% a compra do Brasil, como uma resposta, né, para apoiar o Brasil, seu aliado, frente às tarifas que foram impostas por Donald Trump. Então, não sei se os BRICS em si, porque os BRICS eu não vejo como esse grupo é tão fortalecido e também não vejo relações tão próximas e tão intensas entre, por exemplo, o Brasil e os outros países do BRICS, mas me parece que a China é o que realmente incomoda o governo Donald Trump e, logicamente, o relacionamento do Brasil com a China é o que leva ele a falar sobre os BRICS.